vira portinha, só aprende na dor, mas tem uma promessa de felicidade. Aqui ou ali no Regenera Já. Se as tuas e as minhas palavras não puderem ajudar, melhor calarmos. A outra parte do Sermão do Monte é das bem-aventuranças. Então, eu separei aqui. O humilde modelo é Jesus. Os mansos, da paz interior. Os pacificadores, os misericordiosos, os que sofrem dores no corpo e da alma, os pobres em espírito, os puros de coração, os que têm sede e fome de justiça, os perseguidos da justiça humana, foi perseguido, julgado e condenado. E a metáfora, sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial, vosso Pai que está no céu. Aí eu tentei entender essa metáfora. Sede perfeito, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Ser perfeito igual à perfeição de Deus é impossível. Porque ser igual, você vira Deus. Então, eu entendi. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai, Jesus, que está no céu da terra. Hoje, nosso modelo espiritual do orbe. Aqui eu tentei entender também no meu sonho aquele fluido cósmico de Jesus na mulher com hemorragia. Então, quando Jesus pregava, uma mulher o seguia. No caminho, ele notou que alguém o tocou. Aí ele disse: Pedro, quem me tocou? Pedro disse: mestre, nessa multidão fica difícil saber. Ele disse que de mim saiu virtudes. Isso há 2000 anos atrás. Acredito que se fosse hoje, ele diria: de mim saiu virtudes, e acrescentaria esse fluido como um ectoplasma, que foi o que curou a mulher que sofria de hemorragia há muitos anos. E esse fluido, acredito eu, é o mesmo que salvou os 35 doentes, os milagres, e também o que ressuscitou Lázaro, que foi o fenômeno de efeito físico que marcou a sua peregrinação aqui na Terra. O dia que Cristo chorou duas vezes, e alegrou 2 vezes. Quando ele chorou na casa de Pedro, ele se retirou, foi sentar na pedra, e Pedro perguntou por que ele estava chorando. Ele disse que muitos dos que foram curados voltaram a pecar. Porque como saía de Jesus esse fluido, esse ectoplasma, às vezes muitas pessoas eram beneficiadas. E aí Jesus comentou isso com Pedro,
que eles foram curados, mas voltaram a pecar novamente. O que alegou Jesus foi o paralítico da cadeira de roda que desceu pelo telhado. Aí Jesus disse: teus pecados estão perdoados, levanta e anda. O outro que Jesus chorou foi o caso da ressuscitar Lázaro, que é esse fenômeno do ectoplasma. As irmãs procuraram Cristo e disseram: mestre, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele me leva ao túmulo, levou e disse: Lázaro, levanta e anda. E o último caso que alegou foi o de Maria de Magdala, que ela venceu o vício sexual e redimiu ao cuidar dos leprosos no vale. E foi para ela a primeira aparição de Cristo quando ressuscitou no terceiro dia, que foi um motivo de um gesto de superação. Aqui terminando essa parte, é uma fala de Jesus sobre o bem e o mal. São dois sentimentos opostos encontrados na caminhada terrena, mas a estrada não cessa. É preciso ouvir a voz do coração, sentir sua presença e ter o amor puro. Porque ninguém vai ao Pai se não for por mim. Chegando ao final, convido vocês a orarem comigo a segunda prece, que é a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não o conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode iluminar a terra e deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos as forças de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa celestial imagem. Graças a Deus, graças a Jesus. As águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela
jornada é pesada e te cansa a caminhada. Segura na mão de Deus e vai, orando, jejuando, confiando e confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre dirigirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás.